Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero falar sobre cultura. Ah, meu Deus, até que enfim, né? Mas eu quero falar sobre cultura ainda relacionado um pouco às eleições presidenciais. Aí vocês vão dizer, ah, meu Deus, lá vem ele de novo falar de eleição, mudou o conteúdo do canal inteirinho, só fala de eleição, eleição, eleição. Sabe o que acontece, gente? É que assim, fazem 10 dias que o presidente Lula foi eleito. E eu não sei, apesar dessas manifestações bolsonaristas, enfim, apesar dessa coisa de ai, fraude nas urnas, intervenção militar, enfim, apesar do silêncio estranho do Bolsonaro e de algumas declarações do entorno dele e tal, falando coisas esquisitas e tal, essa ameaça que pode pairar, que está pairando em certo sentido, eu sinto o ar mais leve, né? A gente está com um ar de leveza maior no país, enfim, eu sinto isso pelo menos, né? Então, não tem como não falar. E na verdade, eu quero aproveitar isso e falar dos rumos da cultura, do que eu vejo para os rumos da cultura a partir de agora, porque a cultura foi uma das áreas mais atacadas, né, durante o governo Bolsonaro. A gente não pode esquecer que, na verdade, esse ataque é anterior ao Bolsonaro. Né? O Temer, assim que assumiu a presidência após o impeachment da ex-presidenta Dilma, ele tentou acabar com o Ministério da Cultura. Né? Ele tentou extinguir o Ministério da Cultura, não conseguiu, por pressão, enfim, da sociedade civil organizada e tal. Aí o Bolsonaro foi eleito em 2018 e ele acabou com o Ministério da Cultura e transformou o Ministério da Cultura numa secretaria especial que primeiramente ficou dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Quer dizer, na mão da Damares Alves, pelo amor de Deus, e depois foi para o Ministério do Turismo, né? Na mão do Gilson Machado, né? E, enfim, e obviamente, quando você desmonta a estrutura de um ministério, colocando-o como um órgão dentro de outro ministério, isso enfraquece totalmente. Né? A gente teve aqui em Guarulhos a experiência de a Secretaria de Cultura se transformar num departamento dentro da Secretaria de Educação, né? Quer dizer, uma junção da Secretaria de Educação, Cultura e tal, e depois o prefeito teve que voltar atrás porque viu que não deu certo. E aí agora a Secretaria de Cultura é uma secretaria. Enfim, não que esteja maravilhoso, mas, né, pelo menos tem uma estrutura minimamente uma estrutura de ação política própria. Fora, né, fora quem foram as pessoas que comandaram essa Secretaria Especial de Cultura durante o governo Bolsonaro. Né? A gente começa lá com o Roberto Alvim, que fez aquele discurso à la Goebbels, né? Com aquela estética toda nazista, né? E foi demitido por isso, numa época em que o governo Bolsonaro ainda tentava criar para si uma imagem de governo democrático e tudo mais. Depois veio a Regina Duarte, né? E os seus puns de palhaço, enfim, aquela coisa toda, aquela loucura toda dela. E depois o seu Mário Frias, né, que dispensa comentários. E a gente viu o quanto, né, a cultura sofreu. E aí não vem falar, mas teve pandemia e tudo mais. Tudo bem, eu entendo, mas independentemente disso, mesmo que não tivéssemos uma pandemia, a cultura ia sofrer. Tá? Ia sofrer porque é um projeto político de um governo como é o governo Bolsonaro, como foi o governo Bolsonaro, né? Um projeto político totalitário, autocrata, né? Autocentrado, enfim, e que tem uma visão muito deturpada e distorcida do que é cultura, do que é arte, né? Não podemos de novo esquecer do discurso do Roberto Alvim, e nem das falas do Mário Frias, enfim, sobre o que eles acreditam ser cultura e tudo mais. Né? Só não foi pior porque nós tivemos, graças a projetos de lei
da oposição, né, de deputados do PT, enfim, com apoio do PT, do PSOL, da Rede, enfim, dos partidos de oposição que hoje, que agora, né, já são partidos do governo. Nós tivemos a Lei Aldir Blanc, lá em 2020, por conta da pandemia, e que realmente foi um respiro, né, para os trabalhadores e para as trabalhadoras da cultura. E depois nós tivemos a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, que teve um trâmite muito engraçado, né? Porque elas foram aprovadas no Congresso, o Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou os vetos do Bolsonaro, e aí ele editou uma medida provisória para postergar o repasse dos recursos, né? Fazendo com que, sei lá, mais de 3 bilhões de reais fossem levados para 3 bilhões só da Lei Paulo Gustavo, né? Mais 3 bilhões e pouco, no total são mais de 7 bilhões. Que eram para ser investidos agora, em 2022, da Lei Paulo Gustavo, fossem para 2023, e os da Lei Aldir Blanc II, que eram para 2023, fossem para 2024. Então ele postergou isso através de uma medida provisória. E aí, essa semana que passou agora, a ministra Carmen Lúcia, do STF, suspende a medida provisória do Bolsonaro e bloqueia 7,6 bilhões do orçamento secreto, né, das tais de emendas do relator, para destinar esses valores para a Lei Paulo Gustavo e para a Lei Aldir Blanc II. Né? Então, isso é só para a gente ver como a cultura no governo Bolsonaro ficou relegada a um plano praticamente inexistente. Né? Isso sem contar em outras ações menos aparentes, né? Mais escondidas que o governo Bolsonaro fez, como, por exemplo, dissolver o Conselho Nacional de Cultura e fazer com que para quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso há bastante tempo, o Conselho Nacional de Cultura era um colegiado que era responsável pela aprovação dos projetos da Lei Rouanet, enfim, pela prestação de contas, pela aprovação de editais, essas coisas todas. E o Bolsonaro dissolveu isso e colocou essas decisões na mão de uma única pessoa, que era o seu André Porciúncula. Né? Pelo menos na época do Mário Frias, era o André Porciúncula. E a gente viu aí essa coisa de livros sobre armas, enfim, a Taurus, né, que é a empresa de armas de fogo, patrocinando um evento dela própria e com isso conseguindo deduzir do seu imposto de renda, que é a regra da Lei Rouanet. Então, assim, eles falavam tanto das mamatas da Lei Rouanet, mas foi exatamente o que eles fizeram. Foi exatamente o que eles fizeram, né? Em situações como essa, né? Enfim, então assim, a cultura no Brasil, nos 4 anos do governo Bolsonaro, simplesmente virou um vazio. Virou um vazio. Estou falando da cultura no sentido da ação dos artistas, da ação política, não. Isso aí a gente viu, né, durante a campanha eleitoral, principalmente durante a campanha eleitoral, os artistas se unindo, então, enfim, eu estou falando no sentido de política pública da cultura. Né? Nós não tivemos uma política pública para a área da cultura durante o governo Bolsonaro. A única política pública que nós tivemos do governo federal para a área da cultura durante o governo Bolsonaro foi a Lei Aldir Blanc, que foi um projeto de lei da oposição, né? E que só aconteceu porque o Congresso aprovou e o Bolsonaro não tinha força política para ir contra. Então, assim, não teve uma ação política do governo Bolsonaro a respeito da cultura. Então é por isso que com a eleição do presidente Lula a gente respira novos ares, né? A gente já sabe que o Ministério da Cultura vai voltar, né? Quer dizer, a gente vai voltar a ter um Ministério da Cultura no Brasil. Aventam-se aí alguns nomes, né? Chico César, Juca Ferreira, Jandira Fegali, enfim, não importa quem seja o nome. Eu acho que nós estaremos bem servidos quaisquer que sejam, né, os nomes indicados, enfim. Qualquer pessoa que seja ministro da Cultura do futuro governo Lula, quer dizer, nem sei se é futuro ou se é atual, né? Mas enfim, mas do governo Lula,
vai ser bem-vindo e eu acho que a gente vai estar bem representado. Então, assim, a gente vai voltar a ter um Ministério da Cultura, a gente vai voltar a poder pensar em políticas culturais, né? A gente vai retomar o Sistema Nacional de Cultura, que é uma coisa que é importantíssima, porque é um sistema que tem mais ou menos a mesma estrutura do Sistema Único de Saúde, do SUS. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Aliás, eu acho que foi no mesmo vídeo que eu falei do Conselho Nacional de Cultura que eu falei do Sistema Nacional de Cultura. Mas é um sistema, quer dizer, pensar a cultura de maneira sistêmica, de forma que se repasse recursos federais para os estados e para os municípios. Os estados e municípios têm que ter os seus sistemas estaduais e municipais de cultura, né? Guarulhos, por exemplo, tem. A gente tem em Guarulhos um Conselho Municipal de Política Cultural, a gente tem em Guarulhos um Plano Municipal de Cultura. Tudo bem que ele não está funcionando direito, enfim, nada disso está funcionando a contento por questões políticas, né? A luta política pela cultura é uma luta constante em todos os níveis, não é só no nível federal, não. Estadual, municipal, enfim. Né? A gente que milita na área da cultura, a gente está militando aí há anos, e é isso, a militância não vai parar, a luta política não vai parar, né? A ação política não vai parar. Né? Eu faço parte de um conselho, enfim, aqui em Guarulhos, e é isso. Né? Mas essa visão sistêmica da cultura é extremamente importante, porque você tem realmente recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais, e isso é distribuído de maneira orgânica, né? Dentro do chamado pacto federativo, né? Dentro de uma estrutura federativa muito organizada e muito coerente. Então, tudo isso eu acredito que vai ser retomado nesse novo governo Lula, né? E aperfeiçoado, porque é lógico, né? Mas o governo Lula, o PT governou o país e não sei o quê, e o que aconteceu com a cultura? Nós tivemos inúmeros erros, defeitos na política cultural dos governos do PT. Tivemos, claro, não foi perfeito não, mas foi nos governos do PT que aconteceu a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, né? Todo esse pensamento a respeito dessa visão estrutural de um sistema de cultura que contemple os diversos municípios e as diversas realidades de um país tão grande quanto o Brasil. Então, assim, eu acho, por exemplo, uma coisa que eu critico dos governos anteriores do PT e que eu espero que o governo atual faça é uma revisão da Lei Rouanet, mas não essa revisão no sentido bolsonarista. Eu também já falei sobre isso, né? Eu sou contrário à Lei Rouanet, mas não por causa de mamata, essas coisas, é porque eu acho que a Lei Rouanet tem uma lógica de mercado e uma lógica de que o empresário define determinadas questões em relação a investimentos na cultura, mas faz isso utilizando dinheiro público. Então eu acho que tem algumas distorções na Lei Rouanet. Acho que ela precisa ser revista, enfim. Eu, na verdade, acho que ela precisa ser revogada, mas porque acho que se a gente tiver um sistema nacional de cultura funcionando direitinho, né, com todos os seus conselhos, acho que a questão dos conselhos, o Conselho Nacional de Cultura, conselhos estaduais de cultura, conselhos municipais de cultura, sistemas, os planos, enfim. Eu acho que se todo esse sistema estiver funcionando direitinho, a Lei Rouanet ela se torna dispensável. Né? Uma lei de incentivo, uma lei de renúncia fiscal, porque se fala em incentivo, mas na verdade ela é uma lei de renúncia fiscal. Uma lei de renúncia fiscal ela se torna desnecessária, né? Há quem diga que não, e isso é um debate super, super saudável. Eu adoro fazer esse debate dentro dos conselhos dos quais eu participei e participo, enfim, dentro de reuniões de militância cultural, em espaços como esse. Eu acho super legal debater isso, né? Eu sou uma pessoa que sou a favor da extinção de qualquer lei de renúncia fiscal, porque eu acho que um sistema de cultura bem estruturado, com mecanismos de fomento direto, com distribuição de verbas de maneira coerente com as realidades dos municípios do Brasil, enfim, com tudo isso que eu estou falando, a gente não precisa de lei de renúncia fiscal, né? Porque uma lei de renúncia fiscal, ela
traz para mim essa distorção de dar ao empresário que vai investir, entre aspas, num projeto cultural, a prerrogativa não só de decidir se investe nesse ou naquele, né, no projeto cultural X ou Y, porque é o departamento de marketing da empresa que vai decidir, né? Não adianta eu chegar lá com o meu projeto aprovado pela Lei Rouanet no departamento de marketing de uma grande empresa e falar, olha, tá aqui, por melhor que seja o meu projeto, né, e eu já vivi isso na pele como produtor cultural, por melhor que seja o meu projeto, o departamento de marketing da empresa vai ver com os olhos da empresa. Ah, isso é interessante do ponto de vista da imagem da empresa, do lucro da empresa, de captação de clientes. Então, veja, a empresa vai definir se investe ou não. Aí você vai dizer, ah, mas é lógico, ela está investindo? Sim, só que ela investe, mas ela tem isso retirado, né? Isso volta para a empresa através de renúncia fiscal. Então esse dinheiro que ela investe volta para ela através de renúncia fiscal. Ou seja, é dinheiro público. Então ela usa o dinheiro público, mas ela decide se ela investe em qual produto cultural, em qual projeto cultural ela vai investir, né? E fora isso tem a questão de a empresa ficar com uma parte do produto cultural. Então, por exemplo, se eu tenho um espetáculo de teatro patrocinado por uma empresa, essa empresa tem direito a uma porcentagem dos ingressos, por exemplo, desse espetáculo de teatro, para oferecer para os seus clientes, para os seus funcionários, enfim, para fazer o que quiser, né? Isso a lei dá esse... Fora que ela tem a possibilidade de fazer publicidade da empresa em todas as peças de divulgação, por exemplo, do espetáculo de teatro. Então tem cartaz, propaganda no rádio, propaganda na televisão, tal, propaganda na internet e tal, aparece o nome da empresa. Aí você fala, ah, nada mais do que justo, tal. Mas a gente não pode esquecer que ela está investindo isso com dinheiro público. Então, veja, não que eu seja contra a existência de uma lei em que empresas investam em cultura. Não, mas sem dinheiro público. Será que se as empresas não tivessem a renúncia fiscal, elas investiriam em cultura? Porque, veja, existem vantagens para a empresa, e aí eu já conversei isso em rodas de negócios com empresários e tal. Existem vantagens de imagem para a empresa. Se ela investe em cultura, se ela investe em arte, enfim. Isso traz ganho de imagem, isso traz retorno social, isso traz uma série de vantagens para a empresa. E ela não precisaria da renúncia fiscal para isso. Mas isso é uma discussão longa, enfim, que eu já travei em alguns vídeos e travo todos os momentos em que isso é debatido nos mais diversos espaços de militância cultural. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que eu espero realmente, e acredito, na verdade não é que só espero, eu acredito que a gente vai respirar agora, a partir de 2023, acho que a partir desse finalzinho, né, a gente tem aí um mês e meio, um pouquinho mais de um mês e meio para terminar o ano, e oficialmente também terminar o governo Bolsonaro, porque ele já terminou, né, mas enfim, para o término oficial do governo Bolsonaro. E eu acho que por conta, inclusive, dessa liminar que a Carmen Lúcia deu, essa liminar ela está sendo votada, talvez agora, quando o vídeo passar, já tenha sido votada no plenário virtual do STF, se mantém a liminar ou não, se realmente suspende a medida provisória do Bolsonaro e destina os recursos para a Lei Paulo Gustavo e para a Lei Aldir Blanc II, o que já seria uma vitória. Mas de qualquer forma, mesmo que esses recursos sejam liberados agora, tal, né, a gente vai ver acontecer isso só ano que vem. Então eu tenho muita fé, muita convicção e uma alegria muito grande em ter a convicção de que as coisas vão melhorar a partir de 2023 no campo da cultura. Que a gente vai retomar minimamente, com defeitos, com debates acalorados, com disputas de visões do que é política cultural. Tudo isso vai acontecer. Mas que bom que vai acontecer, porque significa que a gente vai ter proposição de políticas públicas para a área de cultura. Porque o que nós tivemos no governo Bolsonaro foi um vazio total, né? Então eu tô entusiasmado como militante da cultura, eu estou entusiasmado com as perspectivas que a gente tem para 2023, né? Para o novo governo do presidente Lula a partir de 2023,
para a área da cultura. Não por achar, repito, não por achar que vai ser tudo perfeito, mas por achar que a gente vai ter um espaço de debate democrático, um espaço de debate franco, aberto e de alto nível sobre questões de políticas culturais, para que a gente possa realmente investir em políticas públicas para a cultura, para fazer com que o Brasil volte a ter o que ele tem de mais fantástico, que é essa diversidade cultural maravilhosa, que são essas manifestações culturais múltiplas, lindas, que acontecem por todo o país e que são a alma da gente brasileira, né? Então eu estou muito empolgado com a vinda do novo governo. Volto a dizer, independentemente de quem seja ministro ou ministra da cultura, mas empolgado com esse reavivar da cultura no Brasil, porque eu acho que a gente teve 4 anos de estado de coma total. A cultura viveu em estado vegetativo no Brasil nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Volto a dizer, a cultura no sentido de política pública, tá, gente? As manifestações culturais continuarão acontecendo porque quem faz cultura, né, os produtores de cultura no Brasil não param, independentemente de qualquer coisa. Vão continuar fazendo, com ou sem políticas públicas, tal. Só que com políticas públicas fica melhor, fica mais honesto, fica mais transparente, fica mais justo, fica mais correto. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para exaltar e para colocar para fora o meu entusiasmo com as novas perspectivas que a gente vai ter para a área da cultura no Brasil a partir de 2023. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem debater questões de cultura aí, coloquem nos comentários. Tudo que eu falei sobre Lei Rouanet ou não, sobre Sistema Nacional de Cultura ou não, coloquem aí nos comentários. Se vocês têm essa mesma expectativa que eu, de que as coisas vão melhorar na área de cultura a partir do novo governo, se não, enfim, vamos debater, tá? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, é só apertar aí o botãozinho do inscrito, né, do inscrever-se. Enfim, se não se inscreveram, inscrevam-se. Se já se inscreveram, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Vamos fazer uma rede aí de debate, de reflexão séria sobre cultura no Brasil, sobre ação política, sobre ação cultural, enfim, sobre política pública para a área de cultura e sobre cultura mesmo. Temos reflexões técnicas, estéticas, como a gente já fez e vai continuar fazendo no canal, tá bom? Não vamos falar só da eleição, não. É ainda o rescaldo dessa festa que foi a eleição do presidente Lula. Tá bom, gente? Visitem o nosso blog, as nossas redes sociais, lembrando a todas e todos que até dia 11 agora, tá? Até sexta-feira, a gente ainda está recebendo textos para o número 10 da revista Fluxos, que vai sair em dezembro, né? Vai sair o mês que vem. Tá? A gente ainda está recebendo textos, tá? Então quem quiser mandar os textos, vai lá no blog, tem lá numa postagem fixa todas as regras do chamamento, enfim. E vai ser uma alegria e um prazer receber os textos de vocês, tá bom? Visitem nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Sigam as nossas redes sociais, vamos aumentar o nosso número de seguidores. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. É uma campanha que vai nos ajudar muito a continuar com esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho, com tanto cuidado e que já completou aí 2 anos, né? E que espero que a gente consiga manter esse trabalho por muitos e muitos anos. Tá bom, gente? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.